Eu já contei essa antes. Eu sou do interior do Texas, onde as casas ficam no meio de terrenos enormes. Antigamente tinha o que minha mãe chamava de um poço assombrado, na nossa propriedade. Meus pais eram jovens, e finalmente conseguiram comprar uma casa. Eles arranjam uma linda casa no interior. Um monte de espaço pro nosso garoto correr quando ele ficar maior, amor. Do portão até a porta da frente é uma pista bem longa. E nessa pista tem uma árvore enorme de carvalho. Seus ramos chegam até bem lá embaixo, tocando a grama. Meus pais finalmente se mudam. Lá no fundo tinha um poço velho. Ele tá caindo aos pedaços, mas eles acham que ele deixa o lugar rústico e pitoresco. Na primeira noite, minha mãe tem um sonho sobre o poço. Lá tem um grande pássaro sentado nele, falando com ela. Ela acorda. Algo sobre as palavras do pássaro a assustou. Ela se lembra bem vagamente, mas como a maioria dos sonhos, a memória não dura muito. Na noite seguinte, o mesmo sonho. Ela meio que lembra do pássaro pedindo alguma coisa, mas não lembra exatamente do que. Mais tarde naquele dia, minha mãe vai para a loja. Uma velhinha fala para ela. Vocês se mudaram para aquela casa com o poço? Sim, por quê? A senhora morava lá? A velhinha parecia nervosa. Meu filho morou lá há alguns anos. Acontece que o filho dela tinha sonhos estranhos. Adivinha sobre o que eram? Minha mãe fica meio assustada. E fala para a velha que ela tem que ir. Eu sei que sou a loucura. Mas tem algo morando com vocês lá. Obrigado, moça doida. Minha mãe vai embora. Naquela noite, o mesmo sonho. Dessa vez, o poço está cheio até a boca com água. Minha mãe passa por ele, e dá uma olhada. Na água, tem a imagem do meu berço. E eu não estou nele. Só tem uma pilha de pequenos ossinhos. Minha mãe olha pro pássaro. Ele tem o rosto dela. Minha mãe acorda, encharcada com suor. Ela sente com urgência a necessidade de ver se estou bem. Mas eu estou só dormindo no berço. Ela fica brava com ela mesma, por deixar a velhinha da loja mexer com ela. Mas então, escuta um barulho alto vindo de fora, e ela olha pela janela. A árvore de fora está coberta de gralhas. E elas estão todas gritando. O som acorda meu pai. E ele fica rabugento quando seu sono é perturbado. Ele pega a arma e dá uns tiros lá fora. Os pássaros fogem. Então, minha mãe e meu pai voltam a dormir. Minha mãe não teve nenhum outro sonho estranho naquela noite. Mesmo assim, no dia seguinte ela conta pro meu pai sobre as coincidências. Os sonhos, os pássaros, a velhinha. Meu pai só ignora. Você só tá sendo dramática. Naquela noite, o sonho muda. Tem o poço ainda, mas o pássaro sumiu. De repente o poço começa a encher de sangue, encharcando até a grama. Ele alcança os pés da minha mãe, e ela olha para baixo. É um líquido preto, que nem petróleo. Minha mãe se vira. Nossa casa tá atrás dela. O teto inteiro, a varanda, e as janelas, estão cobertos de pássaros. Minha mãe acorda. Dessa vez, meu pai já está acordado. No escuro, ela escuta ele gritando e xingando. Tem um monte de barulho, como o som de bater de asas. Os olhos da minha mãe se ajustam à escuridão. Tem gralhas pelo quarto inteiro. Minha mãe vê que elas estão tentando ir até meu berço. Meu pai tá afastando elas, dando socos e batendo nelas com uma blusa velha. Minha mãe corre e me pega. Ela corre até o outro quarto e bate a porta atrás dela. Os sons ficam mais altos, e as gralhas estão gritando. Numa hora, meu pai atira. Momentos depois, ele solta um grito, horrorizado. Mais barulhada, e meu pai parece em pânico. Múltiplos tiros.
E depois silêncio. Depois de um longo e tenso momento, minha mãe escuta os passos do meu pai. Ele abre a porta do quarto onde minha mãe estava se escondendo. Está coberto de cortes e feridas, sangrando. Mas a pior parte são seus olhos. Ele parece ficar olhando pro nada, enquanto diz para minha mãe arrumar as coisas dela. A gente vai para um hotel hoje. Ele disse. Minha mãe pega o essencial e ela e meu pai correm pro andar de baixo. Abrindo a porta da frente, eles congelam. A árvore está coberta de pássaros. Cada ramo e galho está estufado deles. Além de se ajeitarem aqui e ali, estão completamente silenciosos. Sentem uma eletricidade no ar. Meu pai levanta a arma, e vagarosamente segura a mão da minha mãe e a leva até o carro. Os pássaros só ficam encarando. Eles finalmente entram no carro, e dão no pé. De acordo com minha mãe, meu pai decidiu que mandar um padre lá não deve fazer mal. O cara abençoou o lugar, e meu pai derrubou o poço e o encheu de terra. Minha mãe disse que não tem certeza, mas acha que meu pai viu algo estranho aquela noite enquanto ela se escondia no outro quarto. Ele se recusa a falar sobre isso, e pediu para ela nunca mais falar sobre. Depois ela me contou, Kek.